Boa tarde a todos que acompanham as matérias e os vídeos que o portal Riacho em Foco está sempre postando. Eu nunca mais tinha postado nenhum vídeo, né? E hoje estou aqui no açude de Riacho dos Cavalos para contar um pouco da história, né? Uma história antiga, do início, que quem conta essa história é Benedito Carneiro Vaz, filho de Antônio Carneiro Vaz e Maria Carneiro Vaz, né? A história sobre Riacho dos Cavalos eu achei interessante. Não havia um canto melhor para contar um pouco da história, né? Um pouquinho só da história do livro escrito por esse autor. Vamos falar um pouco aqui das congadas. Vai ter muita gente que não lembra disso aí não, mas vai ter pessoas que lembram. As congadas. Eu vou procurar um canto aqui para mim assentar, para ficar melhor aqui de ler para vocês um pouco dessa história. Vou sentar aqui no banco. Pronto, aqui fica melhor. O autor diz o seguinte: as congadas. Sempre apareciam em Riacho dos Cavalos os blocos das congadas vindo da região de Pombal. Os componentes desse bloco usavam roupas vermelhas e seguravam enormes botões enfeitados de vermelho, dançavam e pulavam muito, tanto nas ruas como nas residências. A população ficava encantada com a apresentação do bloco. Os ciganos. Meus pais falavam muito nesses ciganos e eu vou trazer um pouco aqui dessa história para vocês também, que está no livro. Lembro, o autor falando, né, que todos os anos vinham para o distrito de Riacho dos Cavalos grupos de ciganos que armavam suas barracas de lona, formando um grande circo. As ciganas iam de casa em casa procurando ler a mão das pessoas em troca de dinheiro, objetos ou alimentos. Enquanto isso, os ciganos ficavam vendendo e trocando cavalos e burros. O povo de Riacho dos Cavalos comentava que o chefe desse grupo de ciganos era muito rico. A vinda dos ciganos trazia vantagem para o distrito de Riacho dos Cavalos, pois eles compravam muito no comércio, principalmente nas mercearias. Como jovens admirava a movimentação dos ciganos, pois eles eram alegres e conversavam muito. Tem coisas que ficam na nossa lembrança e a gente nunca esquece, como por exemplo, nunca esqueci o cigano Chateau tocando violão. Agora vamos falar um pouco sobre os comícios, né? Comícios da época. Um dos eventos que mais animava o povo de Riacho dos Cavalos eram os comícios, as festas políticas do partido PSD e UDN. Os partidos traziam oradores e bandas de música para animar os seus comícios. O povo se entusiasmava demais. Era uma luta muito acirrada, pois cada partido queria superar o outro. Deixa eu ver aqui também. Os políticos faziam muitas passeatas, soltando muitos foguetões. Vinha muita gente dos lugares mais próximos. Era uma verdadeira festa. Agora vamos falar um pouco aqui, já que estamos no açude, né? Das pescarias. Durante a grande estiagem de 1940 a 42, a salvação da população de Riacho dos Cavalos foram as pescarias. O açude público estava com uma enorme quantidade de peixes, como traíra, curimatã, piau, tucunaré e outros. Essas pescarias eram feitas à noite, usando-se lamparinas, pois em Riacho dos Cavalos não havia energia elétrica. Diariamente chegavam famílias e mais famílias vindas principalmente das cidades de Carnaúba dos Dantas, Timbaúba dos Batistas e Jardim de Piranhas, do estado do Rio Grande do Norte, para realizarem pescarias.
A quantidade de peixe era tão grande que grande parte era comercializada em Mossoró, Rio Grande do Norte, e em Campina Grande, Paraíba. Em face disso, apesar da grande seca, correu muito dinheiro em Riacho dos Cavalos nesse período. Ao mesmo tempo, diversos fazendeiros de Brejo do Cruz, Jericó, Jardim de Piranhas e outras localidades vieram salvar seu gado com um capim plantado na revência do açude de Riacho dos Cavalos. Vamos falar um pouco das feiras. Segundo me falou minha mãe, o autor do livro falando, né? Por volta de 1933, o mercado público de Riacho dos Cavalos era uma grande latada, coberta de folhas e galhos de plantas. Em volta dessa latada funcionavam todas as casas comerciais, enquanto dentro funcionava apenas o açougue. No domingo acontecia a feira. Agora vamos falar um pouco sobre a primeira sangria do açude de Riacho dos Cavalos, para terminar, né? Não, depois disso vamos falar sobre o primeiro rádio também. A primeira sangria do açude de Riacho dos Cavalos ocorreu no ano de 1934. Naquele ano o inverno foi muito prolongado e as chuvas eram muito fortes. Conforme me disse mamãe, numa certa madrugada ela acordou com um enorme barulho. Era o açude de Riacho dos Cavalos sangrando. As chuvas eram muito grossas, com muito vento e relâmpagos e trovões. Os trovões eram muito fortes e abalavam tudo. Nessa época o distrito de Riacho dos Cavalos ficou completamente alagado. Isso foi no ano de 1934. Agora o primeiro rádio. O primeiro rádio a tocar em Riacho dos Cavalos foi comprado por uma sociedade da qual minha mãe fazia parte, né? Deixa eu ver aqui, fazia parte. Da qual minha mãe fazia parte por habitantes no distrito Doada, fazia parte, formada por habitantes do distrito. A sociedade foi organizada pelo agente fiscal Manuel Borges de Miranda. O rádio funcionava a bateria e fez um grande sucesso. Diariamente, a partir das 18 horas, a população se reunia no barraco de Major Velho Carneiro, local onde o aparelho funcionava. Como não havia energia elétrica, o local era iluminado por lâmpadas a gás. O rádio transmitia as notícias e tocava músicas. Era momentos de muita alegria para o povo de Riacho dos Cavalos. Todas as noites passei a assistir essa programação do rádio. Vou ficando por aqui. Você que acompanha a nossa matéria e gostou, comente, compartilhe. E estamos sempre trazendo novidades para você. Portal Riacho em Foco, um portal que dá notícias da cidade de Riacho dos Cavalos e de região. Muito obrigado e se gostou, compartilhe, viu? E vou até aqui findar mostrando ali aquela canoa, aqueles rapazes que estão pescando ali, ó. Um abraço a todos.